Está no ar mais um Toca Podcast. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Toca. Se você não me conhece, me chamo Paulo e estou aqui com ela, nossa musa Lana Siganfredo. Boa noite, galera. Mais uma quinta-feira que estamos aqui na Toca Cultural com mais um papo muito massa. E se você está curtindo essa ideia de termos um podcast toda semana, não esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos, escreva teus comentários, se inscreva no canal se é o novo aqui, se está chegando agora. E hoje eu tenho o prazer de apresentar uma pessoa que muitos de vocês conhecem dos filmes, das peças de teatro e também da vida boêmia curitibana. Estamos aqui com o Dieguinho Kozevich. Olá, tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado. Muito bom vir aqui conversar com vocês, esse bate-papo, falar um pouco sobre arte, cultura. Valeu pelo convite. Nesse programa, eu vou poder fazer aquela brincadeira imitando Marília Gabriela. Ele é ator, cantor, né? Dublador, instrumentista, apresentador. Tudo isso, gente, é essa pessoinha aqui, que eu tive o prazer de conhecer há muito tempo atrás. Eu não lembro quando, mas eu tenho uma lembrança muito remota de ter feito uma ponta num filme do Eloy Pires, em que você estava em cena. O Curitiba Zero Grau. E hoje, finalmente, você vai autografar para mim. Só uma pergunta, quantos segundos você apareceu desse filme? Acho que 5. Olha só. E eu tinha uma fala, mas eu não lembro mais qual era. Eu estava... Você entrevistava o meu você, personagem, né? exatamente. O cachê era por segundo que era cobrado, que entendeu? cachê? Eu fiz amizade. Aliás, um beijo pro Eloy. Super filme que ele Eloy fez, Pires, mostrando maravilhoso diretor. Curitiba. Um diretor maravilhoso nosso aqui. Eu vou ter que tirar essa capinha. Vai ter que ser Por dentro. cima, aí, por ó. cima. Ah, dá pra ser por dentro? Quem Então é que bom. começa uma verdade. entrevista tietando o convidado, hein? Vamos Olha lá. só. Ei! Que honra autografar este DVD, nosso Então, DVD do gente, Curitiba quem Zero tem Grau. DVD em casa, Nosso comente filme, aí. para o pessoal ver mais de perto. Gente, Curitiba Zero Grau, já passou na TV Brasil, passou em algumas salas de cinema também. Esse filme é de 2009, né, Diego? 2010. 10. Nós filmamos no começo de 2010, primeiro semestre de 2010. Por aí, né? Que eu E lembro. era Curitiba Zero Grau, era para mostrar uma cidade fria, Justamente. uma Curitiba gelada. Será? E tava um dia quente do... O que muita gente não sabe, para quem é de fora, é que sim, faz frio, mas não é o ano inteiro, né? Então, agora mesmo, anda muito quente, né? Estamos nos dias aí que o Curitibano não está acostumado. Diego, enquanto escreve para mim, conta como que ele foi chamado para fazer o filme do Curitiba Zero Grau. Então, Curitiba Zero Grau, o Eloy me convidou lá em 2010. Justamente eu vinha, já estava com 23, 24, mais ou menos, e vinha numa ascendente aqui em Curitiba, fazendo bastante coisas. Eu venho dessa coisa de ter feito lá na infância, né, com 12 anos, o Castelo Rá-Tim-Bum, o filme. Sim, Que ali já eu- vamos eu- entrar já nesse vamos falar um assunto. pouco sobre isso. E que eu comecei, né, desde menino, muito cedo aqui em Curitiba, a trabalhar como ator. Tenho uma honra e um orgulho e uma admiração muito grande pela Regina Vogue, que é uma das minhas mentoras, assim como a Joyce Todeschini e o Carlos Todeschini, que são maestros do maestrino e maestro do Coral Curumim, que eu comecei no Coral Curumim há muitos anos atrás. Quantos anos você tinha? Uns 8? Quando eu entrei no Curumim, 8, 9 anos, em 94, numa fase que Curitiba ainda tinha muita ópera. Em Curitiba nós tínhamos muitas óperas no Guairão e tal, e o Curumim era sempre chamado para participar desses projetos. E foi aí que eu conheci a Regina, numa ópera, La Boheme. La Boheme? Foi La Boheme. E ela atuando como atriz, e ela me viu fazendo um personagem, assim, tinha um solinho que deram para uma das criancinhas do coral, e eu já era metido a ator, a artista. E ali ela já falou com a minha mãe, ela falou, eu quero montar daqui 1 ano, mais ou menos, a peça do Menino Maluquinho, consegui os direitos com o Ziraldo, e quero colocar o teu Diego. filho. E ali eu comecei. Você começou com o Menino Maluquinho? Foi Menino Maluquinho. Logo em seguida eu fiz também Peter Pan, uma montagem, as 2 montagens muito lindas que a Regina fez na época. Que legal. O trabalho dela é impecável. O trabalho para criança que ela faz é maravilhoso.
E ali começou. Eu com 9 para 10 anos, assim, eu comecei já a fazer umas coisas um pouquinho antes, mas ali eu tinha 9 para 10 essas peças. Foi assim a minha estreia nos palcos, digamos. E depois começou a chamar a atenção dos diretores de cinema, É. também dos diretores de televisão. Veio esse projeto do Curitiba Zero Grau bem mais tarde, mas nesse meio tempo, o Diego teve uma carreira muito legal. Ele fez vários trabalhos e o mais famoso, claro, Castelo Rá-Tim-Bum, o Nino, porque houve aquele sucesso todo da série na televisão, né, que tinha um outro ator, né, o Cássio, e por algum motivo que eu não sei, que eu acho que o Diego vai poder contar pra gente agora, não colocaram o Cássio no filme. O que é que aconteceu? Porque teve muita criança, inclusive, que foi pro cinema e sentiu falta daquele Nino, talvez adulto, né? Não sei se Justamente. que brincava com as crianças, né? Tem uma coisas assim que eu fiquei sabendo, afinal de contas, assim, eu faço muita questão de abordar o assunto Castelo, assim, porque querendo ou não, tem muita gente que não, na época não entendeu direito a coisa e tal, e por que foi trocado o Nino. Então eu faço muita questão assim de falar para as pessoas entenderem que era bem fã do filme e tal, da série, na verdade, que primeiro que a série foi feita lá em 93, 94. Foi uma aposta, digamos, da Educativa em fazer um projeto, que ia ser o Castelo Rá-Tim-Bum, onde eles gravaram numa tacada só. Todo aquele projeto que a gente vê, vários episódios do Castelo Rá-Tim-Bum da TV, foi feito numa tacada só. Sério? Pensando num projeto assim que, vamos ver o que vai dar. Você digamos. assistia também quando criança? Justamente, eu também assistia. Então foi feito e acabou. Assim, eles não pensaram que ia virar esse sucesso que virou assim a história. Eu fui saber isso muitos anos depois, né? Já adulto. E junto com isso, primeiro que, né, lembrando, isso é 94 mais ou menos, demoraram alguns anos até o Cal Hamburger conseguir os direitos, enfim, fazer captação de verba e tudo mais para fazer o longa, um filme do Castelo. Enquanto o Flávio de Souza, né, outro dos autores, resolveu ir para o mundo mais do teatro, né, fazer projetos teatrais com o produto, digamos, depois. Ou seja, o Castelo virou peça de teatro também. Virou também um musical, onde o Cássio justamente viajou o Brasil inteiro fazendo um musical do Nino, que era escrito pelo Flávio. Mas o filme, o Cal justamente sempre foi muito mais ligado a querer fazer direção de cinema, tanto que hoje em dia é um dos grandes diretores aí no cinema nacional. E ele conseguiu realizar o filme quase 5 anos depois já do seriado. Então as crianças já tinham crescido, né? A Biba, o Zequinha. E então ele já estava com essa coisa, poxa, eu vou ter que trocar as crianças, colocar novas crianças. E justamente com isso veio essa ideia, por que não também colocar um Nino criança? Até porque foi o que me falaram, né? O Sérgio Mamberti, nosso querido, saudoso Sérgio, que eu encontrei um pouquinho antes, inclusive, de começar a pandemia lá em São Paulo. A gente teve um encontro dos 20 anos do Castelo, lá em São Paulo, um pouquinho antes de começar a pandemia. E ali foi a última vez que a gente jantou junto, todo mundo, e conversamos um pouco. E ele me abordou essa outra questão também que eu não sabia, que na época existia um grande medo também com a aceitação internacional do filme. Justamente porque era uma época, né, não por mal, mas estava acontecendo aquelas situações do Michael Jackson, pedofilia, etc. E o Nino era um adulto. Nós, brasileiros, sabemos da ideia do filme, da ideia que o Nino é um adulto criança, né, uma criança de 300 anos, porque é tudo mais longo nesse mundo da feitiçaria. Tio Vitor e a tia Morgana tem 5.000 anos, 6.000 anos. Então ele tem 300 e é uma criança. E eles tinham um grande receio sobre a aceitação internacional do filme, né? Se eles usassem um adulto, né? O mundo inteiro, tipo, um adulto brincando com crianças, né? Poderia pegar mal, digamos. Então, eles, querendo ou não, teve mais essa questão que foi, assim, decisiva para eles resolverem colocar o Nino no filme uma criança. Mas eu costumo dizer até hoje, né? O alcance do Castelo Rá-Tim-Bum da TV é 100 vezes maior do que o filme atingiu. Claro, o filme foi muito legal, atingiu algumas coisas muito interessantes, mas era cinema, né? Então ele teve aquela fase ali só
cinema, justamente, enquanto ele ficou em cartaz. Depois passou na Globo, por exemplo, algumas vezes. Eu lembro até hoje que tem uma situação legal que ele passou na Tela Quente no dia 23 de dezembro. Olha. Numa Nossa! segunda-feira, assim. Isso, tipo, 2 dias antes do Natal, numa época que tinha grandes outros filmes, assim, para crianças. E a Globo deixou essa data tão bacana, assim, para o legal. Castelo Rá-Tim-Bum, o filme. Isso em 2002, daí 2003 já. Eu passei na Tela Quente. Olha! A série Depois. ainda era exibida nessa época que o filme tava. Que ele Sim. foi finalizado? Sim, a série até hoje, eu acho, passa na TV Eles Cultura, reprisam né? ainda. Ainda passa? Sim. Caramba. Foi um grande portfólio, assim, carro-chefe da TV Cultura foi o Castelo. Tanto que depois foi feito até o canal Rá-Tim-Bum, acho. Feito. Né? Tem na net É. mesmo. Se o Nino já tinha 300 anos naquela época, hoje ele deve ter mais ou menos, então, a idade de Curitiba. Por aí, por aí. Seus 330, mais ou menos. Agora tá com uns 330. Por aí. Mas eu sei que essa é uma questão, assim, que eu faço questão de abordar para quem é muito fã do filme, do seriado, série. enfim, saber que tiveram outras questões que fizeram o Cal tomar essa decisão na época. E até mesmo porque agora, há um ano e pouco atrás, né, teve uma homenagem muito legal, uma retomada ali do pessoal do seriado, né, com comercial de TV, umas coisas assim. E que veio à tona, digamos, né, de novo o Castelo, assim. Justamente eu vi isso na prática porque pelas as adicionadas em Instagram, em Facebook, que daí eu falei, bom, tem a ver com isso. Porque é engraçado que na época que o filme ainda ficou assim, durante uns 10, 15 anos, fazendo muito parte da minha vida, assim. Eu já crescendo, me tornando adulto. E eu percebi, assim, tipo, o filme passou em algum canal quando eu entrava, na época ainda Facebook, quando eu entrava no meu Face, assim, em um dia tinha lá 15, 20 pessoas me adicionando no dia. Falava, o filme passou em algum lugar ontem. Daí o pessoal tá curioso em saber onde é que tá o Nino. Onde é que tá o Nino? E aí, uma curiosidade também, né? Você já encontrou o Cássio Escapim em algum lugar? Vocês já atuaram juntos? Ou... Atuar, não. Eu cheguei a encontrar ele lá ainda na fase do filme, quando eu era criança. Há muitos anos atrás. O Então, filme houve fez um encontro de Ninos. Houve um encontro de Ninos, mas depois eu não encontrei ele. Até um tempo atrás ele esteve em Curitiba. Eu, por coincidência, tive que viajar bem na fase. Mas eu queria ter visto, quem sabe, de encontrá-lo e tal. E é mesmo eu já até outras vezes falei em algumas outras entrevistas, a vida fora, sobre isso. Quanto eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por ele. Ele é o nosso, acho, eterno Nino perante o Brasil. Mas eu sou o Nino do filme. O Nino que deu também uma vida para uma outra fase ali, uma brincadeira, uma parte dessa história Castelo, que o Cal quis realizar. Mas eu tenho o maior carinho por ele. E ele é o Nino do Brasil aí que todo mundo lembra. Eu fico ali em segundo ali, tendo o maior carinho pelo que eu fiz. Segundo muito de muita responsa, né? Porque é de um personagem muito conhecido, né? E lembrando bem isso, né? Eu era uma criança, Exato. então assim, com toda a inocência do mundo ali, fazendo um projeto que eu nem fazia a ideia da proporção que existiria para frente. E enfim, né, também que eu estava assumindo o papel do Nino da TV, do Cássio, mas ele sabe disso, quanto eu tenho um carinho enorme por ele, um dos grandes atores desse país. O ano passado ele esteve no Festival de Curitiba com a peça musical Bem Amado, em que ele faz o Odorico Paraguaçu. Foi maravilhoso. Ele é fantástico, foi um arraso, eu achei muito bacana. E claro, né, estamos esperando sempre que ele volte a Curitiba, porque esse espetáculo é incrível. A gente teve agora recentemente o Festival de Curitiba, também com muitos atores, muita gente aí nos palcos da cidade. E o Festival de Curitiba sempre é uma época do ano que movimenta a vida de vocês, né? Como que é isso para você, assim, desde criança envolvido, adolescente envolvido com arte em Curitiba? Como é ser um ator em Curitiba durante o festival? Justamente, né? Nós temos a honra de ter o Festival de Teatro em Curitiba já há tantos anos. Hoje em dia não só teatro, né? Mas aborda tantas outras coisas. E eu justamente fui criado, toda essa minha geração, acho, sempre pautada no festival, na época que vai vir o festival, nas produções que eu estava sempre, né, fazendo alguma peça, participando e indo justamente aproveitando essa fase para ver as grandes produções que vêm para cá. E temos essa honra, né, eu acho, em poder, em Curitiba, recebemos nessa fase assim, tantas produções maravilhosas,
e que muitas vezes, né, só saem do eixo Rio-São Paulo, às vezes, para um festival de Curitiba, até pela, né, questão financeira e logística, né? E que pena que deveria ter uma dessa em cada capital do Brasil, né? É verdade. A gente sabe que, infelizmente, não são todas as regiões do país que tem a arte assim tão latente, igual a gente tem em Curitiba. Mas eu sou um adepto, adoro sempre quando tá rolando, vou ver coisas e Te muitos aprende anos, muito né? também, né? É uma troca legal, né? É uma Entre os fase atores. maravilhosa aqui em Curitiba de troca, de workshops, de conversas, né? É muito engraçado que eu lá atrás, quando eu era menino, né, sempre estava querendo ir participar dos bate-papos, coisas que existiam. Depois você vai se tornando mais velho e você participando desses bate-papos aí como mentor, não, mas como plateia, para falar sobre os projetos. E, enfim, agora, inclusive, agora desde a pandemia, da volta da pandemia, eu não estive em nenhuma peça na época de festival, até porque eu estava daí com alguns outros projetos. A pandemia me fez também ir para alguns outros caminhos, assim, que eu sempre, além de ator, igual você comentou no começo, eu sempre me aventurei em várias outras áreas e continuo trabalhando ativamente, mas não peguei nada na época de festival. Mas um pouquinho antes da pandemia ali, eu estava bem, fazendo todo ano alguma peça no festival e tal. E justamente ali em 2020 a gente tinha feito uma peça bem bacana que dá para a gente falar um pouquinho aqui hoje, que foi o Casamento da Filha do Palhaço. Eu ia entrar nesse assunto, porque tá aí um espetáculo que ganhou até o Gralha Azul, né? Nós ganhamos o Gralha de melhor peça, melhor direção, da Laura Haddad. Um beijo enorme, minha querida amiga, que eu amo muito. E essa peça foi maravilhosa, uma peça muito linda, que tinha um elenco maravilhoso, que acho que não só eu, como a Tassi Vieira e a Marcelina Fialho, tivemos a honra de aprender muito com Mauro Zanata, Edson Bueno e Maurício Vogue. Nossa. Né? 3 constelação, mestres ali, e tivemos essa honra dessa montagem. A Laura conseguiu reunir esse elenco. E era uma peça muito bonita, que era uma mistura de teatro e musical, com uma banda ao vivo no palco, como se fosse um picadeiro assim, de um circo, que falava um pouco sobre um pouquinho dentro do... Foi inspirada dentro do livro dos irmãos Queirolo, da família Queirolo. Sim, do circo. Do circo, que é muito famoso aqui para nós, né, de Curitiba. Mas para quem não conhece, aí, o pessoal no Brasil espalhado, existiu aqui na década de 50 e 60 uma família muito famosa, circense, e que acabou permanecendo em Curitiba daí, a partir dos anos 70, 80, firmando assim, a vida deles aqui, porque justamente Marcou era itinerante, gerações, né? inclusive. Eles viajavam o mundo inteiro, chegaram a viajar mundo afora naquela geração dos anos 50, 60, viajar para fora do país. Então, e dentro desse livro que existe sobre a história dos irmãos Queirolo, a gente pegou uma inspiração dentro disso para fazer uma peça que era uma ficção, mas com um pouco da realidade também do que eles vivenciaram. E foi muito legal, uma peça linda. Eu era um vilão dentro da história, mas foi uma peça bem bonita, assim, que não à toa ganhamos aí Gralha de melhor peça. E foi uma pena, porque daí veio a pandemia, a gente acabou não conseguindo continuar com o projeto, e foi muito, muito bonito, assim. Quem viu, né, porque foram poucas apresentações, mas quem viu fala, poxa, que montagem bacana, assim, que primor, assim, que aconteceu ali, a junção de uma galera massa, com uma energia muito legal, um texto lindo, e não à toa justamente foi recompensada com prêmios e tudo mais. Por isso que não precisou ser apresentado em, sei lá, milhões de vezes para ganhar o prêmio, né? É tão boa. Justamente, nós tivemos uma única temporada. Quando a gente ia voltar com a peça, veio a pandemia. Eita. E você acha que, pós-pandemia, a demanda por teatro já normalizou do que era antes disso? Como é que está isso hoje? Creio eu que agora nós já estamos no momento onde voltou, assim. Mas nós sofremos muito, justamente, né? Toda essa galera, né, teve que ficar parada por muito tempo, e
o pós, né? A gente sabe quantas pessoas ainda estavam, por 2 motivos, ainda o medo de ir pro teatro e daí o desacostume, fugiu a palavra, né? Esqueceu, perdeu o hábito, né? Então a gente acho que penou muito com isso e está voltando. E sem nem falar também de outras questões, né, que vivenciamos aí por algumas fases de que o povo daí também começou às vezes a falar besteira com relação ao teatro, à arte. E as pessoas também estavam com saudade de se encontrar, né? Eu percebi isso em alguns shows e peças depois da pandemia, eu senti isso, que as pessoas estavam com saudade de se encontrar, de estar no palco. Eu acho que justamente tá no nosso papel, inclusive, abordar e falar um pouco sobre isso, que todo mundo, eu acho que precisa, vivencia a arte e tudo mais, e todo mundo gosta de ver um bom filme, ouvir uma boa música. Então, não vamos esquecer que justamente por muitas vezes você tem uma boa peça de teatro na sua cidade para ir assistir, um bom show, né? E muitas vezes as pessoas esquecem até mesmo, né? Tipo, às vezes estão no final de semana em casa e esquecem que tem muitas coisas boas rolando, culturais aí na cidade. Não tem o hábito, né? E daí acaba concorrendo com a série dos aplicativos e tudo, fica em casa. Concorre justamente com a comodidade do aplicativo. A questão da pandemia fez as pessoas pegarem um vício, né, muito grande pelas séries. Isso é muito bom também, né? Sim. Ótimo, séries. Apesar, né, que infelizmente muitas pessoas gostam muito dos enlatados americanos, muitas vezes, sendo que tem tanta coisa mundo afora boa, né? Mas justamente o cinema nacional com tanta coisa legal, séries nacionais. O que é que você gosta de assistir? Eu justamente eu gosto muito de ver assim. coisa brasileira, tento sempre estar acompanhando nos streams aí o que acontece nos filmes nacionais. Até porque eu me formei também em rádio e TV. Então nesse meio eu tempo gosto, rolou. quando eu acabei fazendo, além de artes cênicas, eu fiz rádio e TV. E eu sempre gostei de direção, fotografia, música, todas essas áreas assim, né, que abordam dentro de um filme. Então eu sempre vou, quando eu vejo um filme assim, eu vejo muito com esse fica lado reparando técnico. Pior que sim, na assim. luz, no detalhe. Eu Tem vou te como falar, não reparar, né? eu vou te falar que é difícil, assim, algum filme Ops, que ele errou consiga ali. me prender na história apenas e eu ficar só na história. Porque eu tenho esse problema de direção. Assim, de querer Opa, errou na edição. aquela luz ali não ficou legal aqui atrás. Pois é. Isso estourou demais. Ou sei o lá. recorte não ficou tão bom. Ou essa cena aqui eu tô vendo que ficou muito quadrada, não tá bem ensaiada. Enfim, coisas assim. Isso mais não tanto em filme, né? Mas às vezes série, até mesmo novela. Eu gosto de assistir nossas novelas também. Sim. Você já fez novela? Novela, não. Já Olha. fiz seriados, mas novela, não. É uma coisa que eu tenho curiosidade. Gostaria até, já vivenciei algumas situações, por exemplo, dentro do Projac, de fazer, assim, algumas coisas. Eu fiz quando era criança o Gente Inocente, lembra? Nossa! Quando era criança eu fiz o Gente Inocente, com o Márcio Garcia Que também. legal. Na Globo, fiz o Disney Cruise no SBT também. Nossa! Cruise, tchau. Tchau. Que era o Clube Tio Revolucionário Ultra Jovem. Isso aí. Nossa! Era o Cruise, Disney Cruise. E os Que Crujes legal. hoje estão cringe. Justamente. Um deles, inclusive, o Diego Ramiro, que era o Caju do Cruise, ele mora em Curitiba hoje em dia. Sério? Que legal. A esposa dele é de Curitiba, ele já tem alguns anos que ele veio pra cá. Ele fica nessa coisa São Paulo, Curitiba, mas virou um grande produtor de musicais, de teatro. E é um queridão. Meu E aí, amigo. entrando nessa coisa de eixo Rio-São Paulo, existe todo aquele mito de nunca chega em Curitiba. Não, tem muita coisa que acaba vindo para cá, né? Muitos trabalhos. Mas ainda me parece que existe uma barreira, né? Que acaba ficando lá para Rio-São Paulo e não chega aqui grandes espetáculos ou grandes nomes da música mundial. Às vezes vem fazer turnê, Rio e São Paulo. Não chega em Curitiba. Você sente ainda que Curitiba tá aquele degrauzinho abaixo, não consegue entrar, ou já tem mais espaço? Eu diria que Curitiba tem, mas a gente sabe que, querendo ou não, foram muitos anos essa história do eixo Rio-São Paulo, né? Tão falado, tão famoso esse eixo Rio-São Paulo. Se for pensar pela... O Brasil é muito maior. né? O Brasil é muito maior, mas até é de se entender, porque, querendo ou não, nós estamos vivenciando
esse crescimento, sei lá, da comunicação e o advento da internet ali que aconteceu. Nós somos essa geração. E, querendo ou não, antes disso, era mais a TV. E as TVs estavam em São Paulo e Rio. São Paulo e Rio, Então, isso fez lá nos anos 80 e 90 a coisa ser mais o eixo Rio-São Paulo. Sim. Né? Então, com o passar dos anos, isso foi mudando um pouco. Perante o mundo da música, eu diria que isso não tem tanto a ver, mas ainda assim, né? Daí a gente via que às vezes ia para Porto Alegre, para Belo Horizonte, mas Curitiba não. Pulava, né? Pulava Curitiba. Talvez por estar muito perto de São Paulo, justamente, aí no caso dos shows, né? Creio que às vezes tem um pouco a ver com a logística. Enfim, um cara internacional enorme, né, faz em São Paulo e daí quem curitibano vai lá ver, né? Enfim. Exatamente. Mas a gente já está começando a melhorar muito isso, né? Tem muitos grandes shows vindo para cá, muita coisa acontecendo, até porque acho que esse pessoal entendeu que Curitiba tem demanda, tem público, o público curitibano gosta de arte, cultura, pensando também, acho que na questão econômica, né? Querendo ou não, esses grandes shows internacionais tem que ter uma demanda, né? Sim. Então acho que aqui daí você acaba atingindo o povo do interior, que consegue vir para cá, o povo de Santa Catarina, que consegue vir para cá, sobe via um show internacional. Né? Nesse quesito, eu acho que crescemos muito. Curitiba já é muito respeitada nesse eixo Rio-São Paulo. Tem muita gente que vem para cá produzir coisas, não só pela questão, assim, muitas vezes, diversidade étnica, sotaque e também financeiramente falando, que por muitos anos existia isso, que Curitiba era muito mais barato para você produzir, às vezes, um comercial, uma coisa maior, pensando em publicidade, pelo menos, do que no eixo Rio-São Paulo. Mas, infelizmente, né, ainda estamos bem abaixo, mas crescendo muito. Curitiba tem muita gente boa, que tem despontado em várias áreas. Eu sou dessa geração que vi tantas pessoas de várias áreas despontarem e mostrando, né, perante o Brasil aí que a gente tem muita coisa boa e qualidade de Curitiba. Mas sabe que você falou antes ali um pouquinho sobre o Netflix, né? Do negócio, vamos dizer, essa coisa das pessoas gostarem do enlatado americano, né? Isso tem uma coisa que eu gosto muito no Netflix, né? Que daí seria um outro lado dessa moeda, é que de que outra forma nós veríamos, né? Se chegaria até nós boas séries alemã, né? Boas séries inglesas, boas séries israelenses. Cara, a gente vê tanta coisa. Pô, teve a... Indianas. O Indiana, até por ter o Bollywood ali, até vamos dizer que você ouve mais falar, né? Um pouquinho. Mas, cara, depois que eu assisti Dark, porra, uma série alemã foda. Né? Falda, que é israelense, que é uma puta série também. A série da rainha lá, The Crown. Pô, tanta coisa legal, né, cara? E eu acho que abriu a nossa visão, né? Porque até então, quem não via grandes atores alemães dizia, será que tem bons atores? Mas será que é tão forte lá? E talvez aqui no Brasil, falando em regionalização, né? Não ter os canais, né? A parte boa é que hoje, pelo menos, boas produtoras a gente pode encontrar em qualquer capital, não somente né? dos Estados Unidos, eu acho que né? isso que você comentou tem até a ver com o que a gente falou, até do eixo Rio-São Paulo, isso tem a ver também com a coisa mundial, né? A gente foi durante muito tempo, a gente via o produto americano. E achava que só existia ele. Né? Porque era o que chegava aqui, as grandes produtoras vendiam bastante para cá, então não tinha tanta coisa que chegava aqui mesmo, e acho que não tinha tanta produção em outros lugares. Mas graças a Deus, com o advento dos streams aí, a gente está vendo quanta produção massa que existe. México, Espanha. Porque antes disso, você lembra que a gente... Acho que o mais longe que ia dos Estados Unidos, ou vamos dizer, de novelas americanas para os filmes americanos... Desculpa, novelas brasileiras para filmes americanos, era a novela mexicana, que só era exibida no SBT. A Thalia. E era, de certa forma, até ridicularizado por quem gostava da novela brasileira ou do filme americano. Muitas vezes não se reconhecia a produção como sendo algo grandioso, né? E se você for pensar hoje, estão todos na Globoplay. Justamente há pouco tempo atrás, assim, me caiu bem a ficha de o quanto a novela mexicana era forte. Não é à toa que a Televisa é enorme. Sim. E esse formato de novela, justamente com a vinda agora dos doramas. Que é, assim, entender, tipo, o dorama tem esse perfil normalmente de ser uma coisa mais romântico, histórias indo pro...
essa coisa quase brincando, digamos, quase mexicana, eu diria. Muitas vezes. E ali, eu assim. comecei a entender, eu falei, caramba, e vendo quantas pessoas gostam, quanto dorama veio pra ficar, assim, a gente vendo bem isso, tipo, não é mais só Estados Unidos, a gente tá acompanhando agora coisas do mundo inteiro, estão chegando e fazendo sucesso e não ficando nessa dependência do produto americano, né? Essa coisa legal do Netflix e também da internet como um todo, né? Porque hoje, vamos supor lá que você geral, quisesse né? mandar, na época do VHS, a tua fitinha VHS para uma TV para dizer, oi, sou bom ator, né? E hoje não, hoje de repente você aparece num podcast ou você cria o teu canal no YouTube, não depende de existir um canal te chamando para que você consiga ter um alcance legal, né? Para poder chegar até o público. E até né? mesmo para você fazer um longa-metragem hoje em dia, você não tem mais aquela dependência da distribuidora tão grande e tal. Tem muita gente que se arrisca hoje em dia em fazer o seu filme sem uma... Até por uma questão de equipamento, né? Porque antigamente quem é que poderia comprar uma câmera para gravar um filme, longa? Película, né? O custo da película. Para revelar. Justamente. Agora, Castelo ainda foi em película. Eu lembro até hoje o fotógrafo com o saco preto lá para trocar os rolos. Sério? Imagina, cara. Change bag. Famosa Change change bag. bag. Caramba, você vivenciou isso? Eu vivenciei então, isso. né? Castelo foi feito em 35 milímetros. Nossa. E era cada 4 minutos de rolo, 5, troca o rolo. Caramba. Gente, A parte então não boa- podia errar, né? Mas a parte tinha boa é que justamente você- bastante ensaio antes de Pressão, dar o play, né? porque cada minuto de Conta. película ali era R$1.000 na Sim. época. Sei lá. mas vamos dizer, tava incluído no custo da produção, Tava, né? A parte justamente. boa é que hoje você consegue digitalizar para a resolução que quiser e fica muito legal e fica até mais bonito do que você assistia É na engraçado época, né? ver, né? A evolução que aconteceu nos últimos 20 anos, assim, né? Com a qualidade da imagem e som. Muito grande. É absurdo, absurdo, absurdo. Eu justamente sempre gostei disso, né? Dessa área, assim. Eu fico abismado do crescimento que a gente teve com... Hoje em dia, 8K e tudo mais, que nem precisa, nem conseguimos ainda Nem conseguimos identificar a diferença, né? identificar ainda isso, até porque você nem tem onde passar ainda isso E direito. uma curiosidade que eu tenho é o seguinte. Porque, beleza, o filme foi gravado fora de Curitiba, obviamente, Sim. né? E como é que eles vieram buscar esse menino? Esse menino. Boa. Tá, vai. Tudo Como é que vieram buscar em Curitiba? Ou você estava lá no, vamos dizer, já em volta da produção? Como é que foi isso, cara? Justamente eles me acharam aqui. Mas justamente eu já fazia algum tempo que eu fazia coisas como ator em Curitiba. Já há uns 4 anos que eu fazia coisas desde criancinha, né? Comecei Comerciais, com... eu acho. Mas eles também. vieram Comercial. atrás de você. A história é que daí teve um diretor que veio para cá algumas vezes fazer assim, um diretor de publicidade chamado Cadu Salles, que depois de alguns anos eu descobri ele nas redes sociais e mandei um abraço para ele lá. E hoje em dia ele mora, acho que no Canadá, Estados Unidos, não lembro agora. Olha. Ele trabalhou na Globo, inclusive, alguns anos, enfim. Ele me achou aqui, assim, eu fiz algumas coisas com ele de Assistiu publicidade, você assim, atuando. fazendo coisas de publicidade. Eu já fazia algumas coisas de teatro e tal, que eu comentei da Regina Vogue, que eu comecei a trabalhar com ela, assim, desde menininho, de criancinha. Meu pai e minha mãe gostavam de colocar, eu tenho mais 2 irmãs, mais velhas um pouco que eu, e eles gostavam muito de colocar a gente desde pequeno para fazer coisas culturais. Ai, que legal. Eles colocaram Tem esse a gente incentivo. desde pequenininho no Coral Curumim também, da Joyce Todeschini, do Carlos Todeschini. Numa fase onde o coral fazia muita coisa assim voltada para teatro, musicais. Então tudo isso acho que foi, né, me deixando ali com E ele vontade. Você foi daí, né? para prateleira, no caso, né? Porque, justamente. assim, muitas A vezes... vitrine. Porque muitas vezes nós vemos que a pessoa daqui, que ganhou uma certa projeção, foi para lá para se apresentar, né? E no teu caso foi o inverso. Pô, legal. Querendo ou não, daí eu fui fazer o teste Sim, do sim. filme lá em São Paulo. Passei Mas digo, por um teste. não foi a tua iniciativa, vou até lá para fazer. Não fui o cara morar veio e falou, lá, nem amigão, nada. dá um Tanto pulo é lá. que daí muitas pessoas até brincam comigo porque que eu não fui pra Globo, não tô na Globo, não fiz coisas na Globo. E tem a ver com isso, que eu cheguei a fazer uns testes, coisas na Globo, assim, de novela, mas isso também já tem alguns anos atrás. E nessa época o pessoal lá dos produtores de elenco ali dentro, falava, Diego, você tem que vir morar aqui, você tem que ficar aqui pra gente saber que você tá por aqui, pra daqui a pouco tentar te encaixar alguma coisa. E não falaram assim, Mas- te falta sotaque?
carioca. Né? Mas pior que não, graças a Deus, nesse quesito não. Você é curitibano. Eu sou curitibano. Mas nunca sou falou porta curitibano. torta. Pior que não. Pelo esse lance de eu ser locutor também, que é outra dos Tem que meus... tirar esses vícios. das minhas né? profissões, assim, querendo ou não, a gente tem um pouco de sotaque, né? Porque quando eu vou pra fora, semana Nossa, passada eu fui pra... sotaque. Né? Tá brincando Né? Daí... comigo. O né é o cara O de Porto né, Alegre. daí- Porque tu tem que ir, né? O daí, né? Muito O daí. nosso, O daí é né? clássico, né? Eu fui semana passada pra BH, lá, Belo Horizonte, pra fazer uma gravação. Daí quando... É só eu sair daqui assim que eu começo a analisar. Daí quanto eu tenho um pouco de sotaque. Sim. A gente puxa um pouco, mas ainda assim eu tento manter, né, o sotaque meio clean, assim, meio sem ser demais, porque Sem puxar. são né? anos aí fazendo locução, né? Então, Até porque na dublagem acho que devem pedir muito isso, Também, né? Pra você. também. pra nesse não- lance da dublagem, você também tem que esquecer do... É porque eu imagino que eles não queiram, vamos dizer, atrelar o personagem que veio de lá à identidade visual de uma determinada região aqui, até pra vender bem nas demais, né? É. E tem até uma questão engraçada de virar chave, digamos, quando eu vou dublar. Porque como eu atuo, né, em várias áreas, digamos, às vezes eu estou fazendo um trabalho como ator, apresentador, assim, é uma coisa que eu tenho feito muito hoje em dia, de trabalhos assim, mais voltado para o sentido de materiais institucionais, de empresa, internos, de treinamento, muito com leitura de TP, né, que a gente fala. E daí, quando eu faço esse tipo de material ou locução, eu tô ali sendo aquele cara com português bem correto, certinho e tal. Mas daí, às vezes, tem dias assim que eu saio desse lugar e vou pro estúdio dublar. E daí chega no estúdio, Aí você tem que ser natural. Né? Você tem que ser natural, né? Não Falar, adianta. você vai. Né? Não adianta dizer bater-te-ia se pudesse, né? Não. Tipo, justamente. Porque muitas vezes ali a tela, né, de texto ali, né, que foi feita a tradução, tá te falando ali, fale, você irá fazer tal coisa, mas a gente resolve na hora, fala, não, vamos falar, você vai fazer tal coisa. É isso que eu ia perguntar, se você tem uma certa liberdade pra isso. Tem algo, pelo menos os trabalhos que eu tenho feito, aí faz uns 4 anos pra cá, comecei a dublar mais. Antes eu fazia pouco, assim, isso. E comecei desde então, assim, esses estúdios aqui de Curitiba, que eu tenho dublado, assim, a gente tem uma certa liberdade para inserir alguma coisinha, porque às vezes o lip sync da boca, né, não tá bem certinho, assim, o que às vezes o tradutor propôs e achou. Às vezes a gente percebe, falta uma coisinha, ou tá sobrando alguma coisinha. E a gente tem uma preocupação bem grande, assim, pelo menos aqui, em fazer uma coisa bem legal do lip sync da boca. Assim, o brasileiro é bem posicionado, né? O dublador brasileiro é bem reconhecido fora daqui. Tanto né? que, inclusive, é engraçado de ver, porque tem alguns projetos que eu fiz, assim, por exemplo, que são, assim... em inglês ou que foi pro japonês, ou japonês pro inglês, completamente diferente. coisas assim. E eu vejo, assim, em outras línguas, o quanto a galera, muitas delas estão nem aí com o lip sync da boca, assim. Não, às vezes, principalmente, assim, para desenhos e tal. Tipo, às vezes o cara tá com a boca fechada e o áudio tá saindo ali. Tipo. E nessa questão eu quero te perguntar, o Castelo Rá-Tim-Bum foi exibido em outros países. Você chegou a ver a versão do Castelo Rá-Tim-Bum dublada em outra língua? Talvez em espanhol. Pior que não, você nunca pensei nisso, sabia? Tipo, como é que será que é a voz do Nino? Eu cheguei a ver justamente em alemão. eu cheguei a ver o filme assim legendado, né? Mas eu nunca pensei nisso, em ver, em saber inclusive se tem em outras línguas. Quem foram dublado, os atores quem que colocaram dublou. voz em você? Eu tive essa curiosidade esses tempos atrás em ir dar uma olhada num projeto que eu fiz, que infelizmente eu não posso falar o nome porque ainda não estreou, de dublagem, que tem um contrato aí, mas que justamente eu sabia que era japonês e bem famoso lá no Japão, esse anime, é um anime. E daí eu falei, deixa eu dar uma olhada quem que é o dublador, porque eu comecei a achar tão ótimo assim, o dublador que fazia, o cara era ótimo e tal. Falei, deixa eu dar uma olhada aqui quem é ele. E justamente, ele era um cara assim super famoso lá no Japão, assim, um cantor famoso e ator famoso assim no Japão. E ali eu justamente tive a curiosidade e nunca pensei nisso. Alguém já fez. Quem que dublou o Nino? Eu me lembro de ter visto numa entrevista do Danilo Gentili, se não me engano, que ele trouxe o Kiko lá, o original do Chaves, e o dublador.
Sim, Cara, eu lembro disso. a cabeça explode, tilt, né? porque é um cara falando com a voz que a gente conhece e o outro falando enrolado, né? E o Villagrán é aquele jeito meio de falar, né? E você fala, porra, cara, muito interessante isso, né? E você tem essa de fazer voz assim também, ou é sempre a sua voz? Assim, por exemplo, desenho é uma Faço, voz... tem algumas vozes. Faço a que a gente chama de vozes caricatas. Tem algumas coisas. Olha, tem algumas. Eu tenho desde... coisas assim, mais pro super-herói. Uma voz mais assim, super-herói. Até mais grave também, super-herói, nesse perfil assim, meio Buzz Lightyear. Não, mas você tem voz do cara malvadão. Eu faço muita coisa assim, mas tem outros perfis também, daquela coisa meio engraçada, de bicho animado, coisa assim. Já fiz algumas coisas com esse perfil de voz, ou com uma voz mais rouca, uma voz mais assim... ou coisas agudas, mas com falsete. Enfim, eu tenho vozes caricatas. E vem no roteiro especificado como deve ser a voz, ou você tem liberdade para criar? Aí depende muito. Normalmente, quando você vai dublar um desenho, aí você normalmente passa por um casting, onde você já manda assim, uma proposta de voz. Assim, tipo, você recebe o briefing, vamos dublar, digamos, os Simpsons. Então, o Bart é uma criança de 12 anos e faça uma voz nesse estilo. E daí normalmente existe um casting, assim. Mas de dublagem até hoje eu nunca fiz muito personagem. Normalmente foram mais assim coisas com o meu perfil de personagem mesmo. Por exemplo, essa que eu fiz agora, que é esse anime japonês, são 80 capítulos, fiquei quase um ano dublando, assim, indo 2, 3 vezes por semana dublar. É uma voz assim, é só um menino jovem, assim, de adolescente. Então só fazia uma coisa mais aqui, assim, mais animado, nesse lugar e tal. Era mais aqui, assim. Mas faço de tudo um pouco. Nesse universo de locução, assim, tem uma variação grande. Eu pego materiais, às vezes, uma coisa mais... aquele institucional, que você fala de uma marca mais séria, com essa voz mais grave. Até aquele varejo, que tem o varejo clean, que é... Compre a minha marca, ou compre a minha marca! É só hoje, promoção! Então, você tem variações boas aí de voz nessa história. Cuidar para não estourar o áudio. Estamos monitorando. E é divertido, porque a gente vendo o trabalho de dubladores, ver o personagem falando do lado do dublador quando tem esses vídeos na internet é sempre muito curioso, né? Eu até engraçado, porque depois que eu comecei a dublar, e daí eu já até conheci alguns dos dubladores nossos aí principais, né, nacionais aí. E depois eu mais que nunca fui ver mais coisas, então eu conheço o rosto da maioria deles. Daí é até engraçado, assim, eu não consigo ver filme dublado, assim, porque primeiro que eu gosto de ver filme legendado para acompanhar melhor o filme, apesar de, né, eu sou dublador, então tenho o maior respeito e amor pela minha profissão, mas gosto muito de ver mais legendado. Mas, assim, é engraçado quando eu vejo um filme dublado, porque quando eu conheço o rosto do dublador, putz, eu não consigo daí assim ver, né? Eu fico lembrando do dublador o tempo inteiro. Você fica assim, pô, Marcão, não era assim, cara, fazer. Por que você não usou outra nuance? Sei lá. Sei lá, quando eu vejo o Shrek do Bussunda, eu lembro do Bussunda toda hora quando eu vejo o Shrek falando. É verdade. Dele. Eu me incomodou um pouco, por exemplo, quando assisti Enrolados, que tem a voz do Luciano Huck. Me incomodou muito, porque o Luciano Huck tem uma voz tão marcante, tão Luciano Huck, que eu não conseguia ver o personagem, né? Então, fica difícil, me incomodou um pouco. Porém, por outro lado, a gente tem dubladores incríveis no Brasil. Teve um que era um dos meus favoritos, que era o Orlando Drummond, que faleceu já tem um tempo, ele tinha mais de 100 anos, acho até. Maravilhoso. E ele que fazia o Popeye, o Scooby-Doo, né? Ele era muito bom, né? Ele fez o que tinha uma versatilidade naquela voz. O Popeye e o Scooby-Doo foram os mais, mas ele teve tanta coisa maravilhosa que fez. Ele vários filmes do Herbert Richards, né? Dos estúdios. Você conheceu o Herbert Richards ali, o estúdio deles ou não? Não cheguei a conhecer. Nunca foi nesses estúdios mas grandes? Eu tenho um grande amigo daqui que até imita um pouco o Herbert, que ele é dublador aqui em Curitiba, também o Bruno. E ele imita assim, o Herbert, com uma voz dele que ele tinha assim, desse jeito que ele falava. Que bom! Gostava, é um dos precursores, né? Acho que todo mundo lembra, assim, no começo de um filme nos canais, né?
e falava assim, Versão brasileira Herbert Richards. Mas era ele próprio que fazia isso? Eu acho que não, acho que não. Não, acho que devia ser outro dublador. Eu acho que era algum outro dublador que fazia, não sei quem, mas se você que não está parece a voz assistindo dele. sabe quem fazia a voz de apresentação dos filmes de Herbert Richards, escreva nos comentários, por favor. A que faz aqui em Curitiba, por onde você está trabalhando, como que é o nome da... Essa, por exemplo, nós temos Do hoje dublador. algumas aqui, mas a Astrolábio, que eu tenho trabalhado, que já tem algum tempo aí que está batalhando dentro desse universo. Mas rola uma versão dono- brasileira Astrolab? Pior que nunca perguntei. Inclusive, um grande abraço para o Vadeco, que é o dono da Astrolábio, um Abraço. grande querido, grande músico, compositor e O produtor. irmão dele já esteve aqui, Vina Lacerda já passou por aqui. Grande Vina Lacerda. E justamente, o Vadeco já tem alguns anos que ele está batalhando por esse universo de... Ele sempre gostou muito, né, de criação de trilhas originais, de peças, filmes e desenhos. E aí ele começou a lutar por esse universo e trazer, de uns anos para cá, dublagem para Curitiba, assim, de longas, filmes. Eu ainda justamente brinco que eu estou aprendendo na prática, né? Porque é um trabalho assim minucioso e cada filme é uma história. Certeza. Semana passada eu fui lá fazer um longa daí francês, que é recente, agora me fugiu o nome. Mas bem recente, de 2022, a gente já está dublando. E tem continuidade, até fiquei feliz, porque eu peguei o protagonista e falei, ótimo, do que tem continuidade, então eu vou ter mais trabalho. Sacanagem. Perfeito. Não, brincadeiras Tem que à pensar parte, nisso. assim, é um filme muito legal, e de ação, assim, um filme de ação que assim, cada filme é um desafio, assim, né? E é engraçado que depois você termina, assim, é igual quando você termina um projeto de cinema ou peça, você fica um pouco órfão, assim, depois você Do termina e fala, personagem, poxa, eu tava né? tão acostumado. Principalmente com esse seriado, que eu passei 9 meses, foram, assim, indo 2 a 3 vezes por semana lá na Astrolábio dublar. Então você cria uma paixão ali, um E carinho. aí você é assim, obrigado a falar em casa com o cachorro, né? Tipo, Né? tipo, não vou te dar ração agora. Bem isso. Eu brinco que queria ter pego assim, um seriado pra fazer, se Deus quiser, ainda, quem sabe, algum dia na vida, tipo Simpsons, que tem 300 temporadas. Deu Daí uma acho que você sorte de ter demora uma- alguns anos sendo uma dublador continuidade, né? uma continuidade, né? Quem fez Simpsons, tanto que Simpsons até foi mudando dubladores no decorrer, né? Isso deve ser um desafio, né? Você dá continuidade a uma voz que veio de outra pessoa, né? Que a gente vê, por exemplo, aquela brincadeira sempre do qual pica-pau você prefere? O original ou aquele redesenhado? E o pessoal brinca, fala, não, esse é o pica-pau de mentira. O né? pica-pau doido. Agora quando a gente vê na voz também, deve ser um puta desafio, né? Você já chegou a ter que dar continuidade ao personagem de outro dublador? Não, que eu até agora que eu lembre, não. Assim, todos os filmes que eu peguei foram coisas que começaram. Então não assim. teve hate. Né? A gente ainda está num universo, assim, aqui em Curitiba, claro, já estamos começando a pegar alguns grandes filmes, Sim. mas no começo foi uma luta bem grande, assim, do Vadeco, e não só do Vadeco, mas a Mônica também, com a dublagem em Curitiba. Mônica Placha. De trazer bons materiais para nós para cá, porque não por mal, né? Existem coisas boas e coisas ruins. Existem Sim. filmes bons e filmes ruins, mas que bom que existem e que bom que tentaram. E filmes de vários países, mundo afora, que às vezes você pega um ou outro para dublar, você fala, não é muito bacana, mas que bom, né? Que fizeram, né? Justamente às vezes de países pequenos, assim, que nem tem uma tradição cinematográfica, assim. Então você fala, poxa, fizeram o melhor deles, né, querendo ou não, às vezes. A Mônica tem um trabalho muito legal. Se eu não me engano, ela era a voz do Cebolinha. Nos anos 80 ou 90, se eu não me engano. Gente, se eu estiver errado, me corrija. Eu não lembro se é Cebolinha também, mas tem essa história, né? Que ela fez a Turma da Mônica. Não lembro fez agora. alguma coisa assim também. E ela foi uma das precursoras também. Além do teu trabalho de dublagem, no trabalho de ator também, uma vantagem, um talento extra que se valoriza muito é a questão da música. Um ator que sabe atuar bem e que sabe cantar faz toda a diferença, né? Eu tive essa sorte, digamos, né, que meus pais... Como é que a música entrou aí nessa vida? Eu desde artística? criança, né, meus pais sempre me colocaram assim nesse universo de teatro e música. Você falou do Curumim, né? Justamente o Coral Curumim, meus pais me colocaram, não só eu, minhas irmãs também.
logo quando a gente era bem criancinha, para participar. É um coral que existe aqui em Curitiba há mais de 30 anos, desde 89, então já está fazendo 35 anos o Curumim. Justamente nós somos, já tem as gerações, as minhas irmãs, por exemplo, que participaram, depois elas já fizeram grupos daí com as mulheres, por exemplo, já adultas, com filhos, as ex-curuminhas, as ex-curuminhas e tal, já tudo adulto, tudo mãe de família. As curuminas. Mas, enfim, ali eu comecei com coral, por exemplo, desde pequenininho, com 6, 7 anos. Meus pais me colocaram também para fazer... Antigamente tinha um curso infantil na Escola de Músicas e Belas Artes do Paraná. E eu fazia esse curso infantil, que daí também tinha teoria musical, piano. Aí você aprendeu outros então fui instrumentos. aprendendo instrumentos e sempre gostando desses dois universos. Depois fiz rádio e TV de faculdade também. Tanto que hoje em dia eu atuo também um pouco nessa área de produção musical. Sim. Mais voltado assim, a trilhas originais, para às vezes peças, jingles de rádio. Tenho nos últimos 3, 4 anos criado algumas coisas, às vezes um jingle ou outro para rádio. Legal. Agora, por exemplo, no final do ano passado eu criei um jingle que era para lá para o Paraguai, Argentina, assim, bem divertido. Canta aí. Portunhol tá em jingle. Justamente é uma empresa daqui, na verdade, que é inclusive muito grande, chama Globo Aves. É uma empresa do interior do Paraná, de Toledo, que é de genética, de ovos, não só uma granja, digamos, eles fazem toda essa parte de genética. E eu fiz daí, bolei um jingle que era tipo um country, assim, né? E daí os caras gostaram tanto, e eles têm uma atuação na América Latina, que eles pediram pra gente fazer É legalzinho, ele tem eu vou fazer a versão em português, então, porque eu nem lembro direito. Foi um cara, na verdade, inclusive... Eu queria tanto ouvir teu espanhol. Mas na verdade... Vamos ver o português primeiro. Nessa daí, nenhuma das duas eu cantei, inclusive. Eu só compus. Eu já acabei chamando um cantor mais com a voz sertaneja, assim, um pouco mais para sertão. E no espanhol a gente conseguiu também um cara nativo e tal, da Argentina para fazer, mas que morava ali na região da fronteira ali, para pegar um sotaque meio padrão para todos. Assim. Mas era legalzinho, assim, era tipo um countryzinho assim, americano, aqueles tipo... Era genética top, padrão internacional, pra sua granja... Tendo frangos bem saudáveis. Se você quer qualidade superior. Ao produtor, escolha sempre Globo Aves. Pintinho bom é da Globo Aves. Pintinho bom é da Globo Aves. Fico imaginando isso em espanhol. Daí fica, Pintinho, Podito Buenos é de Globo Aves. Podito Buenos. Agora grave para Buenos Aires. Pochito Bueno. Lembra que era genética buena para o internacional. Não lembro. Para os polos fica sempre sanos. Não lembro direito. Justamente eu chamei outros cantores para fazer. Supojo em primeiro lugar. Tipo justamente. Isso. E esse foi bem legal, assim, ter uma... E já fiquei sabendo que a aceitação também internacional do Digo foi bem legal. Deve ter assim, rolado umas risadas, né? Muito. Principalmente quando eu fui gravado aí com cantores, com os cantores e tal. É muito engraçado, porque... E você fica com a música na cabeça, acho que por dias, né? Quando eu vou compor coisas assim, você fica dias ali com a coisa na cabeça. Até já me aventurei também umas fases, assim, fazer jingles nessas fases políticas também, seja para prefeitura, vereador, governo, senado. Sempre tem, né? Fiz algumas coisas. Normalmente são as... Aí me perdoe a sinceridade. Normalmente são, ao meu ver, as menos complexas, menos criativas, né? Aquela coisa que tem que ser bem óbvio pro cara. Chicletão, número pra caramba e é um pouquinho da história do candidato, né? Normalmente é isso. E número, né? E número, o nome, frisar bem. Que é muito engraçado, cara. O brasileiro, não sei se isso rola no resto do mundo, mas o cara... não guarda normalmente número, assim. Não. Chega no dia de votar, ele até sabe quem quer votar, mas não guardou o número. É verdade. Esqueceu. Então, tem muito isso de frisar o número, assim, do candidato. E para quem gosta da tua atuação no cinema, no teatro, também pode conferir você cantando pelos bares curitibanos. Como que é essa vida boêmia, Dieguito? Você gosta da noite? É uma coisa que você... lida bem com esses horários malucos da balada? Chega bêbado em casa todo dia? Né? Já tive a fase, né? Hoje em dia não. Tô ficando velho para isso. Mas eu justamente, eu sempre me aventurei por várias áreas, desde cedo.
por gostar, por justamente querer aprender, sempre fui muito assim curioso. E desde muito cedo também, aqui já da adolescência, depois de Castelo Rá-Tim-Bum, eu costumo brincar que o Castelo, né? Eu fiz o Castelo quando estava com 11, 12 anos. Então, desde essa fase, assim, eu era um trabalhadorzinho infantil que sempre tinha trabalhinho, seja uma peça, uma coisa, Mas um porque spot. você queria, Sim, não porque eu era queria. nada Meus pais nunca me forçaram a nada. Sempre amei fazer tudo que eu imposto faço. pelos pais, né? Pelo contrário, eu tenho um amor, uma gratidão enorme pelos meus pais Você por que tudo. puxava na saia da mãe e dizia, mãe, eu quero fazer isso. Queria muito, assim, queria estar sempre fazendo coisas. E então também comecei a tocar desde cedo instrumentos e tal, gostar muito disso. E depois, quando adulto, já depois dos 18, né? Mas já ali com 18 eu comecei a tocar, assim, também. Tive bandas, já passei por algumas bandas, a Denorex 80, que você conhece bem, fizemos reportagens lá atrás, Tem uma anos matéria atrás. famosa aí que rola Eu vi no esses YouTube. tempo atrás ela. Depois de anos, eu falei, nossa, quanto tempo essa reportagem. Com o Nero, né? Com o Alexandre Com o Nero. Nero, todo mundo. A gente falou disso recentemente, tá aqui no canal, a entrevista com a Regina Vogue e com o Maurício, e nós relembramos essa história. Foi muito bom, Vale Tudo. Né? Justamente. E a Denorex foi uma fase maravilhosa, de muito aprendizado também. Eu tenho um carinho enorme por todos ali. Hoje em dia eu não estou mais fazendo parte assim fixo da Denorex já há alguns anos, porque a Denorex em si assim deu uma enxugadinha, digamos. Eram 4 vocalistas, né? Dois, o Maurício e eu, e a Rosana e a Jana. Depois teve a Rosana e a Milena. Enfim, tivemos depois a Tassi. Mas aí agora, nos últimos tempos, ficou só o Maurício e a Rosana mesmo fazendo os shows. Mas foram São os quase. cabeças do projeto, São os cabeças né? do projeto que iniciaram lá atrás, junto com o Gilson Fukushima, Sérgio Justin. Sim. Grande abraço, Zé Loureiro e o Jorge Nero, Falcon, né? o próprio Nero, né? Quem começou o projeto foi o Nero com o Gilson e o Jorge e o Zé, se eu não me engano, o Zé Loureiro. Enfim, daí todo mundo começou essa banda que, para quem não sabe, Denorex 80 é uma banda curitibana aqui com já 20 e poucos anos, que é uma grande brincadeira cênica, um grande humor escrachado no palco, de músicas dos anos 80, mas sempre com figurinos espalhafatosos, cenas, também, né? bem teatral. E ali foi um grande aprendizado. Eu entrei no lugar do Alexandre Nero, justamente quando o Nero foi pra Globo, ali já tinham 8 anos a banda. É verdade. Daí eu entrei no lugar dele, fiquei mais quase 8 anos ali fixos na Denorex, vocês tinham viajando. uma frequência de apresentações em Curitiba muito grande, né? Era meio direto, tinha show da Denorex e tal. Denorex teve uma grande tirada ali que eles fizeram durante alguns anos, muito legal, que era a própria banda produzir os seus shows e trazer assim atrações, convidados. E teve assim, a Denorex convida Sidney Magal, Evandro Mesquita, Supla, Rosana, Simoni. Putz, teve uma porrada, assim. E de uma fase muito legal, que lotava nossas casas de shows aqui, grandes e em Curitiba. também lá em Guaratuba, no Bar do Pato. Também. Me lembro muito disso. Isso aí. Nós tivemos uma fase bem legal, viagens, assim, eu lembro de coisas legais. A gente fez 2 ou 3 anos, 3 anos, que nós fomos para Aracaju. Nossa! Eles tinham uma festa lá muito legal, que não sei se ainda existe, chama Ritmos Anos 80. Caramba. Que era, assim, sempre em lugares enormes. Eu lembro que uma vez foi na Beira-Mar, assim, devia ter umas 20 mil pessoas. Nossa. E a gente abriu o show pro Lulu Santos. Olha que legal. E a gente ficou a única banda menor, digamos. Era só atrações nacionais ali que tiveram relevância dos anos 80 e 90. E depois outra com o Capital Inicial, outra com o Netinho da Mila. Nossa! Foi bem legal. O netinho do bonezinho. Do bonezinho. bonezinho. E daí acompanhar os shows deles, assim, depois da gente tocar e fazer a abertura para eles, ali ficar em cima do palco vendo o show, assim, do Lulu, legal. por exemplo, bem legal. E, enfim, tocar para uma multidão, assim, 20 mil pessoas, assim. Essa foi a maior plateia que você já pegou? Eu acho que com certeza. Essa de Aracaju, acho que foi a maior que eu peguei. Mas 20 mil já é Que é uma bastante. maré, assim, tipo, no fundo, assim, Dá uma aquele galera. friozinho na barriga ainda até hoje? Dá. Com certeza. Eu brinco que existe esse ditado da Fernanda Montenegro que eu levo pra vida, que ela fala até hoje, que ela sempre, quando vai subir num palco ou num set de filmagens, ela até hoje sente um friozinho na barriga. Então, né, e que ela brinca que se ela não sentisse, quem sabe não teria mais tanto sentido. E a gente sente, né? Eu sinto super.
um friozinho na barriga, seja qualquer trabalho que eu vou fazer, do mais simples, assim, uma gravação como ator, apresentador, ou música, né? Sempre sinto esse friozinho na barriga. E gosto toda dessa... semana, né, agora, né? Você tá toda semana agora cantando. Eu agora justamente abordar isso, que eu continuei, né? Continuo a tocar. Hoje em dia eu tô aqui em Curitiba agora, nesse momento, né? Aqui em Curitiba comecei a tocar em alguns bares, assim, não tanto mais com banda, mas hoje em dia tem uma banda minha, digamos, mas que é, né, junto com alguns amigos ali no Bossa Bar, que eu toco normalmente nos sábados, que é a Ratimbanda, justamente uma piada, a Ratimbanda, mas que é de músicas covers, né, dessa coisa do nacional, assim, a gente brinca com um pouco de tudo. Também. 80, varia de lugar para lugar, assim, eu costumo brincar, perdão da palavra, que eu sou prostituta da música, porque eu toco de tudo um pouco, o que pedir eu saio tocando, não tanto internacional, assim, infelizmente eu não fui criado tanto no internacional, né, justamente fui criado muito na MPB, então eu fui entender e gostar mais do rock, gostar da guitarra, por exemplo, desse som metálico, digamos, e o rock já mais adulto. E gosto muito, mas eu fui muito criado na música, na MPB, na música clássica, gostava quando era criança, tanto que a escola de música Belas Artes que eu fazia quando era criança de piano era só clássico, né? Piano clássico. Então acho que vem daí também esse gosto, assim, gostar da música clássica. E que me ajudou muito nesse lado hoje em dia de produtor de jingles, produtor musical que eu atuo também, assim, sem grandes, né? Não sou ainda um grande produtor com tanta demanda, mas atuo um pouco nessa área e tocando justamente em alguns bares, não só o Bossa Bar, que a gente faz, né, um show mais assim, show pra galera jovem, animado, pulando e cantando só coisas animadas, não só o rock, mas um reggae, forró, samba. Mas toco também no Menina Zen, um bar muito legal que nós temos em Curitiba, normalmente nas quintas-feiras, fixo. Legal. Ali já é um formatinho um pouco mais light, um pouco mais... Voz e violão. Voz e violão. Normalmente tem um percussionista me acompanhando, o Paulo Santana, meu grande amigo. Com esse nome deve ser puta música. É uma puta música. Justamente, e o bicho é um grande músico, Paulo Santana, meu grande amigo. E as tuas músicas autorais também seguem essa mesma linha do que vocês fazem ou você escolheu um nicho diferente? Eu justamente, assim, não tenho, inclusive, tantas coisas assim que eu fui fazendo durante a vida minhas. Tem algumas músicas, mas é mais assim voltado para uma coisa pop, assim, que quando eu compus, assim, uma fase que eu compunha pensando em mim, eu era assim uma coisa que eu queria, assim, uma coisa que pudesse tocar na rádio, digamos, assim, e um pouco mais comercial, digamos, porque as minhas músicas são de alguns anos atrás, eu já tenho algum tempo que eu não componho coisas minhas. Porque eu virei muito mais assim para esse lado de compor para os projetos assim que eu faço publicidade, e tento fazer 1000 coisas ao mesmo tempo aí nessa minha vida hoje em dia, então não sobra tanto tempo também. E infelizmente o dia tem só 24 horas. O dia só tem 24 horas e eu tento e divido o meu dia com locução, por exemplo, essa semana eu já tive 2 diárias de ator fazendo materiais de apresentador. Sempre minha demanda de locução, que hoje em dia eu tenho bastante ali no meu estúdio. Tem uma vida bem agitada. Já tá perdendo uns R$2.000 só nesse tempo da entrevista. Nada. Agora é o seguinte, quando ele tá lá no barzinho, concentrado, com as músicas, com o repertório, e eu já fiz essa pergunta para outros cantores que estiveram aqui, e vou perguntar para você também. Como lidar com o chato do Toca Raul? Né? Tem, né? Sempre tem. Como é que é a resposta do Diego nesse caso? Pior que eu até justamente toco Raul e gosto até de Raul. Mas já teve algum chato? Sempre tem, mas não tanto toca Raul, mas tem umas coisas assim. Então fica a dica, já que é pra gente dar uma dica pra você que gosta de pedir música. E assim, é óbvio que é legal, a gente gosta de pedidos musicais. Né, principalmente esse formato barzinho, acho que é muito feito do público junto com o artista. Né? Mas se tem uma coisa que é chato, é aquele cara que você tá no meio da música que você tá tocando e o cara vem querer falar com você. Pedir no meio da música. Tipo, eu não consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo, né? E eu, às vezes, dá uma vontade assim, de você parar a música, você tá no meio, de parar a música e falar, tá bom, o que você quer? Pra daí ver se a pessoa se toca. Tipo, você não tá entendendo, você tá trabalhando, espera a música acabar, parceiro.
Espera a música terminar, daí você fala com o músico e pede a sua música. Porque tem gente que faz isso. Os toca AC também? Tá, tem muito disso. Não, Toca AC, toca coisas internacionais bastante. E toca Evidências, tem muito. Também, Rapaz, Evidências tem muito. Eu tenho na minha cabeça que Evidências é a música que normalmente a gente escuta as pessoas cantando por uma espontaneidade. Eu nunca... Não, o nunca povo pede muito. Eu nunca vi o cara falar, não, mas eu quero que você toque Evidências. Normalmente é a própria pessoa, né? O Evidências o pessoal pede muito. Mesmo, às vezes, o bar... Mesmo que você não tendo tocado ali durante a noite inteira aquele estilo. Né? Por exemplo, Menina Zen é um lugar onde eu faço uma coisa mais MPB, o rock, um samba mais clássico. Que é o público de lá também. um público né? dali e tal. E daí, às vezes, justamente, poxa, o cara tá vendo que a noite inteira você tá tocando MPB, você não tocou sertanejo, daí o cara vem te pedir sertanejo. Você tem que entender também qual o tipo de bar, né? Que você tá, né? Se você tá num bar que não rolou um sertão, não então, peça amigo, sertão. A Shed fica lá no Batel. Você tem outros lugares que você pode pedir o sertanejo. Aqui... Porque eu acho que todo mundo gosta o brasileiro, ele é bem eclético, gosta de vários estilos. Uma música que também que é bem hino, assim, não que a galera peça tanto, mas que eu faço questão, toco muito, eu vejo assim que sempre igual eu brinco assim, até o roqueiro cabeludo e tatuado, quando você começa a fazer esse riffzinho aqui que eu já vou fazer, até ele assim olha pra você e fala, que música boa, que é você fazer o Seu Valença. Anunciação. É um hino, assim, eu vejo que, poxa, a galera vem junto. uma música que a galera vem junto, assim. E eu gosto de tocar um forrozinho também, eu vejo que a Anunciação é um grande hino nosso, assim, que até quem não gosta muito de, sei lá, do sertanejo, né, enfim, igual eu brinquei, o roqueiro tatuado, o cara dá uma olhadinha e fala, coisa boa. E seus pais são baladeiros, assim? Já foram te ver na noite? Já, lá atrás, sim. Hoje em dia já estão, né, um pouco mais senhores, né? Eu sou mais novo, de uma escadinha de 3. Estão lá curtindo Netflix em casa. Agora já estão numa fase mais Netflix em casa. Mas eles foram muito me ver tocar. Na fase Denorex, de ir me ver tocar. Até no Denorex? Até no Denorex, eles viam aquela E não chegavam pra você e disseram... Fazia. Filho, mas você... Essa é a sua banda? Eu justamente, quando eu fui entrar na Denorex, né, eu já avisei minha mãe e meu pai. Eu falei, a Denorex é uma banda que a gente justamente brinca muito com as questões do libido, com a sexualidade, de não ter vergonha, não ter medo de ser feliz, homossexualismo também, justamente. Todo show que tinha, seja o Nero antes, ou seja eu, depois que entrei, sempre tinha uma cena que a gente fazia com o Maurício. De beijar na boca. De dar um beijo na boca dele, fingindo fazer a cena do Ghost lá, do filme do Ghost. Né, justamente para quebrar esse tabu, assim. Não era um beijão de língua e tal, mas a gente dava um selinho, assim, para quebrar esses tabus ali, já desde os anos 2000. Mostrar que, né, tipo, não temos que existir preconceito nesse mundo, né? Às vezes o pessoal mais velho vai com certeza ter mais dificuldade de processar isso, né? De ver essa coisa um pouco mais impactante, né? Depende, você olha para a mãe e fala, mãe, e a diferença é a seguinte, o uniforme de trabalho é uma sunga cavado. Né? Mas eu sempre acho que tirei de letra isso também nas relações, assim, eu nunca tive problema, já tive que fazer muitas cenas também de cinema, de beijo, de até mesmo sexo, mas não uma coisa assim tão explícita, assim, eu cheguei a fazer 2 vezes filmes assim que tiveram cenas que eram para representar sexo, mas bem assim, sutis, light, sem mostrar tanto corpo. Não eram brasileirinhas.com, cara. De chegar a precisar também rolar um... Agora que entendi. De chegar a precisar, assim, também a fazer um nu frontal, tipo no Lamento, né? No filme do Lamento no Lamento ali tem uma cena que daí o Diego Lopes, que era um dos diretores, junto com o Cláudio, eles chegaram assim para mim e falaram... Não tava a princípio, era uma cena que eu ia estar assim na cama, meio desfalecido, dormindo, e o Marco Rica entraria no quarto do hotel. E daí eles falaram, Diegão, você não toparia fazer ela pelada, assim, pagar uma bundinha pra tela? Não precisa ficar de frente, assim, né? Ficar de bruços pra cama, dormindo, assim, e peladão. Eu falei, vamos, fazemos, cara. Daí tá guardado lá pro cinema. Só fecha os olhos. Só fecha os olhos, porque inclusive o reflexo do branco aí vai bater forte. Nem precisa nem colocar rebatedor no Marco Rica, porque minha bunda branca aí na cara dele já vai rebater. Então a gente tem esses desafios.
Acho que essa é a grande diferença que a gente fala com relação ao ator. Tudo isso é cênico, não tem. Eu nunca Isso tive foi a problema. cena mais. Essa talvez tenha sido a cena mais desafiadora, mais difícil ou não? Nada a ver. Não. Eu acho que justamente teve um outro filme que eu fiz que daí justamente era assim a cena de sexo com uma atriz, isso já há muitos anos atrás, ainda assim sutil, mostrando mais assim o nosso rosto, descendo pelos corpos assim lateralmente, mas onde a gente ficou ali nus e tal. Ela, na verdade, assim, com um tapa-sexo, eu também com um tapa-sexo, assim, mas, obviamente, daí, né, não tivemos o ato sexual, mas ali com os corpos nus, fazendo, se beijando e tudo mais. Mas, igual eu costumo dizer, sempre dizia para minha namorada, enfim, né? Na época eu falava, é cênico, a gente está ali representando. E do contrário, você fica tão preocupado com a questão cênica, se você tá olhando legal para a câmera, porque você não pode cobrir o beijo com uma mão, né? Você tem que estar se preocupando se está aparecendo ali, se aquilo ali está com verdade. E tanta gente ali num set, né? Inclusive nas vezes que eu fiz, na verdade, a gente fez uma equipe reduzida, permanecendo ali no set, né? Só quem era necessário mesmo, câmera e direção. Mais, inclusive, assim, acho que pela mulher. Porque eu não teria tanto problema. A gente que é de teatro, né? A gente se troca na frente um do outro. Não tem essas coisas, né? Né? Eu acho que deve ter toda aquela atenção, as pessoas, como você falou, que estão em volta, mesmo sendo uma equipe reduzida, mas não dá aquela preocupação de repente, rolar uma emoçãozinha ali, daí, enfim... Olha, nunca aconteceu. Eu sei de histórias, né? Temos histórias... Tem que ter muita concentração. Temos histórias famosas aí do cinema mundial, inclusive. Mas comigo não aconteceu, assim. Até porque também eu não precisei fazer cenas tão viscerais, assim, então, quem sabe, pode ser que às vezes poderia acontecer, mas eu não sei. Porque às vezes são muitas horas ali, né? Mas você fica tão concentrado, assim, comigo até hoje, nas situações que eu tive que fazer cenas de beijo e tal, você tá tão concentrado e aquela atriz ali é tão tua amiga, ou o ator é tão amigo, tudo tão parceiro. técnico também, né? Tão técnico, assim. A gente tem, né, muitos casos de pessoas que se conheceram e casaram por causa de um personagem. Mas acho que não são todos, né? Justamente. Da mesma forma que o Tarcísio Meira e a Glória Menezes, durante 70 anos de casados, eles beijaram muitas outras bocas nas novelas que eles fizeram. Fizeram muitas cenas de sexo nas novelas que eles fizeram e permaneceram uma vida inteira juntos. Exatamente. Então, se comprova que, para mim, amor é amor. E a cena é cena. Faz parte do nosso papel ali. E amor é amor, e também está nas tuas letras, nas tuas composições. Também. Que a gente vai agora ouvir. Mas antes de ouvir a sua música, eu quero saber qual é o momento que Diego compõe. Olha... O que te inspira? Varia muito, assim. Como eu comentei agora, tem um tempinho que eu tô até parado. E tô querendo justamente, assim, tô começando um projeto de colocar no papel muitas ideias que eu fui deixando, assim... seja anotado, ou o bendito do gravadorzinho de celular que virou... Usa? Né? Uso muito, 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 muito. Seja para várias coisas, mas eu tenho muitas ideias, seja quando eu estou fazendo um jingle, uma trilha original. Já grava no celular. Para não esquecer, porque antigamente eu ficava assim, não, guardei na cabeça, depois eu vou lembrar. Lembra. Lembro, caramba. Daí depois de uma hora você fala, que era mesmo direito? Então hoje em dia, quando eu tenho uma ideiazinha, eu já gravo na hora, para não esquecer, assim, para começar. E é dentro disso que eu comecei a guardar muitas ideias de inícios de músicas e tal, que agora eu estava pensando em dar uma parada, assim, e fazer, assim, terminar umas 7, 8 ali que eu comecei. Já tem uns 5, 6 anos, assim, e parei. Fui deixando elas. Muitas das coisas que eu tenho são mais antigas. Até porque, bem isso, eu nos últimos 4, 5 anos, eu fui muito para um caminho de me desenvolver em outras áreas também, não só as artes cênicas que eu fazia. Justamente a pandemia foi um momento, né, muito difícil para todos nós que vivíamos muito mais dessas áreas, eventos, enfim, né? Eu era um cara que era ator de teatro, coisas assim, enfim, paramos, né? Toda essa área parou. Música, dentro do barzinho, tudo mais, parou.
Então, graças a Deus, a parte estúdio e produção, né, se manteve naquela época. E eu me meti, digamos, em vários projetos de vida, dentro também de outras áreas, que agora alguns estão terminando, estão se encerrando e tal, projetos, seja de lei, coisas assim, para agora eu dar uma retomada um pouco mais com as coisas de ator de teatro, que eu até tive que recusar agora dois projetos super legais de teatro, porque eu estava terminando, por exemplo, esse projeto de dublagem, que estava consumindo bastante. Você tem que conseguir organizar essa agenda Organizar a também. agenda, Dá pra assim, pegar tudo. com várias coisas. E me bandiei mais pro lado produtor e produtor cultural, assim, né? E locução e música. Mas quero voltar agora a fazer as minhas coisas. E também voltar a partir de 2025, aí já tenho umas coisas para fazer de cinema e teatro de novo, porque tô com saudade já, assim. Até fiz algumas coisas depois da pandemia, mas pequenas, assim, não nada muito grande. E agora, por exemplo, essas peças iam ter viagens e tal, e eu tava ainda encerrando alguns projetos. E falei, não vou poder fazer, porque não vou poder sair viajar agora, não vai dar para mim. Que triste. Que pena. Mas são escolhas, São né? escolhas momentâneas, assim, mas eu gosto muito de todas as áreas aí que eu fui me desenvolvendo na vida, assim, sempre fui muito curioso. E assim, entender, inclusive, que uma área poderia muito agregar em outra, né? Sempre se ajudando, entendendo ali o quanto você pode misturar a música dentro do teatro, a edição, o vídeo, dentro até mesmo do teatro também. Enfim, essa mescla, mescla de mídias e coisas, eu sempre gostei muito de rádio, TV, música. Até porque personagens da Disney, por exemplo, quase todos cantam, né? E precisa de atores, dubladores que cantem, né? Eu justamente estou começando assim alguns projetos voltados para criança também, músicas. Mas isso é coisa a longo prazo, assim, que eu ainda vou desenvolver. Mas dentro também desse universo para criança, que eu fui tão talhado desde criança, né? Trabalhando, desde criança, trabalhando para criança. Então, sempre gostei muito, assim, desse universo de musicais infanto-juvenis, coisas para jovens. Então, é uma coisa que eu também almejo para o futuro, assim. Estou começando a desenvolver umas ideias. Ah, coisa boa. Gente, esse aqui foi o nosso papo com o Diego Kozevic, o nosso eterno Nino de Castelo Rá-Tim-Bum, o filme. É isso aí. E sua Rá-Tim-Banda agora Agora Rá-Tim-Banda. E aí, para a gente encerrar esse programa, a gente convidou ele para trazer o violão, né? A gente pediu porque ele trouxesse e ele trouxe. Hora da palhinha. Hora da palhinha, e vamos ouvir composições suas. Isso aí, eu vou fazer uma música que eu gosto muito, então, e que é mais chicletinho, assim. Eu costumo brincar que eu até fiz dentro de algumas coisas que eu fiz, assim, mas eu compunha muito pensando, assim, num refrão meio rádio, assim. Eu gostava disso, assim, de coisas que fossem bonitas, mas tivesse um bom refrão que pegasse, fosse chiclete. Eu acho que essa coisa de ter feito muito jingle na vida, acho que eu peguei esse negócio. Essas coisas que eu quero compor agora justamente é para fugir um pouco desse lugar que eu tinha lá atrás, assim, de fazer um pouco as músicas mais comerciais. Mas essa é uma música que eu gosto muito, que é um trocadilho, o nome chama Achei a Lua, que tem a ver justamente com lua, que eu sempre adorei, assim, ficar olhando uma lua cheia, né? Acho lindo a natureza e tudo mais. E lá, muitos anos atrás, eu compus essa, que é uma grande homenagem à lua. Vamos lá, então. Então vamos fazer uma palhinha dessa que chama Achei a Lua. Quero te olhar serena, linda e iluminar. Deixa os corações calados junto a ti se apaixonar. Quando a noite traz um brilho, lá no morro faz surgir. Quero te ter ao meu lado, sonho em poder te tocar pra dizer que
Graças a você descobri num sorriso a fórmula exata pra se apaixonar. Agora eu queria dividir contigo, me ajude a espalhar o amor. E junto com você eu vou semear a alegria de estar ao lado do meu bem até o sol raiar, contando as estrelas no céu, esperando quem sabe passar. Ó, estrela cadente faz realizar o amor, o amor. E junto com você eu vou semear a alegria de estar ao lado do meu bem até o sol raiar, contando as estrelas no céu, esperando quem sabe passar. Ó, estrela cadente faz realizar o amor. Só um pedacinho. Oh, de bola. Eu gosto muito do refrão dessa música. Por É isso muito que eu resolvi linda. tocar ela, que ela tem um refrão muito gostosinho. E é uma homenagem que eu fiz à Lua. E aí a gente vai abusar do Diego e pedir mais uma! Olha, deixa eu pensar alguma mais sentimental, então, quem sabe? Tentar fazer um refrão de uma que eu gosto muito, mas eu não vou. Se me pegaram agora desprevenido, que faz tempo que eu não toco minhas músicas. Sabe fazer ao vivo? Aê! Tinha uma que eu fazia, tem um refrão que eu gosto muito. Só que é uma música que era um pouco mais samba, assim, que eu tinha feito há muitos anos atrás. Deixa eu pegar o tom disso. Gente, ele é canhoto pra tocar, gente. É. Socorro. Inclusive, eu sou canhoto que toco invertido, com as Pois cordas é, invertidas. eu reparei. Eu faço todas as notas ao Caramba, é contrário. verdade, não tinha reparado. É. Ele tem o violão virado ao contrário. Que é muito não engraçado, sabia. inclusive, meus pais não são canhotos, mas eu acho que eram, porque isso é genético, né? Ah. E eu e minhas 3 irmãs somos. Não sei se Então, não sei Provavelmente se é um dos meus genético. pais, acho que eram, Eu sou né? canhota, meus pais não são. É? Não. Aliás, pode ter sido dos avós também. É, Mas dizem pode. que meus avós não eram. Essa Acho que é a eu tinha história. uma bisavó que era. E é nós três, eu e minhas 2 irmãs, somos também canhotos. Os 3, Legal. né? Sempre sofremos, que não tinha cadeira pra gente no muito. colégio, coisa assim. Sofri horrores com isso. O meu violão, inclusive, eu mandei fazer daí ao contrário, pensando nessa cutaway, que é essa voltinha aqui, no volume, que ficava aqui daí na perna, quando eu pegava um Embaixo. violão de alguém. Então eu tive que mandar fazer meu violão também. A gente tem algumas coisas que a gente sofre aí. Acho que é só pegar um violão e sair tocando? Não é, não. Tem uma que eu vou fazer só um refrãozinho aqui, Tá. que eu acho bacana, que também era pensado sempre numa coisa mais chiclete comercial mesmo, Vamos antigamente, lá. minhas músicas. Que era uma coisa... É que eu não lembro direito a letra dela, assim, mas era uma coisa assim, tipo... Sinto saudade do cheiro que eu já não tenho mais, como uma flor que antes desabrochou. Mas enfim, daí tem uma coisa, vai desse refrão, assim, até chegar no refrão, o refrão eu lembro. É mais ou menos assim. Solidão que machuca no meu coração, traz de volta a vontade de sonhar você aqui comigo novamente. Solidão que machuca no meu coração, traz de volta a vontade e trazer você pra mim. Não lembro direito. Que lindo. Era por aí. Aê. Eu gostava de umas coisas mais comerciais, mas Sim. agora eu tô numa fase justamente essas coisas que eu comecei a compor é um pouco mais de MPB, assim, mais rebuscado. E que eu fui amadurecendo, né? Ficando mais velho, assim. Mas como eu sempre gostei de tocar na noite também, tocando os covers, que aqui a gente não faz, né? Pra não dar BO de... Não, o YouTube é YouTube cruel com a gente. cruel com a aqui. gente. Vamos ver eu tocar no barzinho. É isso mesmo. Exatamente. Menina Zen. Meninazinha, às Bossa quintas-feiras, na Itupava, no Bossa Bar, nos sábados, algumas vezes no Canabenta também eu toco. Legal. Mas o Bossa Bar e o Menina Zen são 2 bares que eu tô sempre aí fixo. Os donos são meus amigos há muitos anos e a gente tem essa parceria aí de longa data. Já o Bossa eu toco há 12 anos para 13 anos. Nossa. Muitos anos. Grande Galerinha já te Glaucio conhece. Monjolo, grande abraço, que é o dono do Bossa. Muito bom. E pra galera aqui
quer entrar em contato contigo, Instagram, você é bem do Instagram, assim? Sou não tanto, deveria ser mais das redes sociais, ainda sou aquela geração anterior, né, que Não é Putz. aquele jovem. eu não sou o jovem das redes, mas estou aprendendo a entender que não tem mais como fugir disso. TikTok? Tanto que eu não tenho TikTok, não tenho ainda, vou fazer. Tem que fazer. E tenho poucas coisas assim que eu posto, né, no meu Insta. Tenho o Face ainda também. Ambos é Diego Kozevich. Diego com GHO, que a minha mãe inventou moda e colocou um H no meu nome, entre o G e o O. Mas hoje é ótimo, hoje em dia, isso nas redes sociais, né? Que eu falo, digita ali para pesquisar no Instagram ou no Face Diego e coloca GHO. Normalmente é o primeiro que aparece, sou eu. Até hoje em dia já tem uns 2 meninos aí que eu vi, que eu achava que a minha mãe era a única doida que tinha colocado um H entre o G e o O. Porque tem Diego com DH. Isso tem bastante, por causa de Thiago também, com TH. Então, Diego com DH eu já tinha visto vários, mas com GHO... É um Diego. É Diego. Mas daí, esse tempo atrás, eu já vi que tem 2 meninos aí, um menino lá no Rio de Janeiro, que é um dançarino, assim, que é Diego San, eu acho que é. Artista também. Artista também. Você vê, você já nasceu com nome artístico. E o meu é Diego Kozevich, tem um sobrenome um pouquinho mais dificilzinho, assim, mas que é só procurar nas redes, você vai achar. É russo. Caramba. Infelizmente, essas horas. Não, brincadeiras à parte. Mas é russa, descendência russa. O Kozevich. Reza a lenda que deu uma brasileirada nos cartórios quando Mas veio em pra casa cá. tem costumes ainda assim? Os Não, russos não. não brinda com Nazdarov? Não, a gente nunca teve nada assim muito. Pelo contrário, assim, o Kozevich é do meu avô, mas a gente tem muito mais a coisa ucraniana e polonesa, porque eu também tenho descendências daí, dos outros avós. E tanto que meus pais são do interior de Santa Catarina, meus pais que vieram daí jovens para morar em Curitiba, mas eles têm essa tradição ainda, assim. E eu fui criado muito indo ainda para o interior de Santa Catarina e vivenciando essas festas tradicionais alemãs que a gente tem em Santa Catarina, os pratos alemães, assim, essa coisa mais alemã e ucraniana. Mas essa tradição do que é propriamente russa, né? Mas a priori o Kozevich é russo. E pode me achar no Instagram. Tem o site também, tá um pouco desatualizado. Esse ano eu tô para dar uma atualizada lá no meu site, que foi feito justamente meio que para colocar um pouco dos meus trabalhos lá, assim, pra galera ver, acompanhar. Lá atrás pediu para um amigo meu me ajudar a fazer um site, assim, que tem uns vídeos, tem um menu, assim, de um pouco de cada área, assim, teatro, cinema, TV, ator, que é diego.net, já que já tem esse H no meu nome, então é Diego com GHO.net. Lá você encontra algumas coisas, o canal de YouTube também, tá tudo um pouco desatualizado, mas que eu tô batalhando agora para colocar em dia e os trabalhos mais recentes que eu fiz e tal, que eu tinha deixado um pouco para trás minhas redes aí, mas está na hora de colocar tudo em dia. Muito obrigada por você ter aceito doar um pouquinho do teu tempo, vir aqui bater esse papo com a gente aqui na Toca Cultural. As portas estão sempre abertas para mostrar os teus por trabalhos. esse projeto tão lindo. Obrigada. Por dar oportunidade aí pro pessoal da arte, de tantas áreas, né? Poder vir aqui discutir, a gente fica conversar. Feliz de ouvir isso. Não, parabéns de coração. Vocês estão arrasando com esse projeto. E que vida longa, que seja por muitos e muitos anos. Que eu quero que vocês estejam aqui velhinhos fazendo esse projeto. Estaremos. Já estamos meio velhinhos, mas estamos aqui e fazendo entrevistas maravilhosas e com você todo de novo o povo, aqui. se Deus quiser. Certeza. Porque vocês estão arrasando. Parabéns de verdade, de coração. Que linda essa ideia, essa iniciativa de vocês. Parabéns. Muito obrigado. Diegão, então, agora a Lana já agradeceu, agora fica o meu agradecimento para você. Valeu, E querido. também quero agradecer a todo mundo que está assistindo a Toca Cultural. Porque toda quinta-feira tem um papo bacana. Isso aí. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Um forte abraço a todos. Até semana. Tchau.